capítulo de número 4, versículo 30. Deus abençoe a irmã Joelma também, foi minha professora na escola bíblica, né? Deus abençoe. Efésios capítulo 4, versículo 30. Os que acharam podem dizer amém. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu vou contar de 1 a 3 e você repita. Vamos lá? 1, 2, 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Vou louvar só com um pequeno louvor. Essa mesma nota aí, som na caixa. Vamos lá. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Toda a igreja. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Coisas maravilhosas vão acontecer. Isso tem que ser normal, ó. Não se admire se ouvir línguas estranhas. É normal alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Só quem está sentindo a mão dele te tocando, levante a mão e dê o melhor glória para Jesus nesta manhã. Aleluia, a presença dele está neste lugar. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Que coisas maravilhosas vão acontecer. Vão acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Agora, voltando para o texto, quando nós lemos aqui este versículo 30 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, um carinho muito especial para os irmãos que estavam na cidade em Éfeso. A preocupação era tal qual, tão tamanha, que ele dedicou um bom espaço na sua epístola para a igreja em Éfeso, para falar acerca do Espírito Santo. E no versículo 30, ele explica para a igreja que eles tinham um dono, que os irmãos em Éfeso tinham um dono, e o dono dele é Jesus, o dono deles é Jesus. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ser selado com o Espírito Santo, Paulo estava explicando para a igreja em Éfeso, uma cidade que era adepta da idolatria,
onde tinha um templo dedicado a Diana, que era chamada a rainha dos Efésios, conforme está registrado em Atos 19 e o versículo 35. Diana era considerada a rainha, a padroeira dos Efésios. E a cidade de Éfeso, ela ficava praticamente num local, geograficamente, que favorecia as viagens para quem queria ir para qualquer lugar da Ásia. Preferia ir para o porto de Éfeso. Por quê? De lá se destinava norte, sul, leste e oeste. Era mais fácil o caminho para a antiga Grécia, para as antigas cidades. Então, por ser um porto de fácil acesso e que dava acesso a vários países e a várias cidades, a cidade de Éfeso era muito famosa. E quando chegava a época da festa da cidade de Éfeso, Éfeso ficava cheia de turistas, pessoas do mundo inteiro. Os navios atracavam em Éfeso. E vinha pessoas com culturas de fora, de outras nações, e virou uma coxa de retalho a cidade de Éfeso, onde o povo adorava a demônios, adorava ao próprio corpo, onde o povo adorava ídolos, onde o povo então estava se dobrando diante de Diana. E agora, aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador naquela cidade poluída pela prostituição e também onde se vendia muitos nichos de Diana, medalhas de Diana, vendiam também estatuetas de prata de Diana. O povo só sabia dizer que a adoração era para Diana, mas quando o evangelho chega em Atos dos Apóstolos, que mostra lá no capítulo 19, quando o evangelho chega em Éfeso, a coisa foi mudando. Éfeso, antes do evangelho chegar lá, era considerada a cidade da feitiçaria, do encanto, do engano, da bruxaria, da prostituição. Mas em Atos 19, a Bíblia diz, no final do capítulo 18, que na segunda viagem missionária de Paulo, na última parte da sua viagem, ele chega a Éfeso. Depois ele retorna e na terceira viagem ele chega e planta os pés em Éfeso e começa a pregar a palavra na sinagoga. Só que os religiosos de Éfeso não aceitaram a pregação de Paulo por inveja. Então Paulo falou: já que não tem espaço para mim aqui, eu não vou deixar de fazer o que Deus me mandou fazer. Eu vou continuar fazendo o que Deus me ordenou. Foi no espaço em uma loja de um certo tirano e alugou para pregar a palavra de Deus. Alugado ou sem alugar, Paulo começou a pregar: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A Bíblia diz no versículo 11 de Atos 19 que enquanto Paulo começou a pregar, e Deus pelas mãos de Paulo começou a fazer sinais e maravilhas, ao ponto de que quando alguém pedia oração a Paulo para ir orar por um enfermo, Paulo dizia: não dá para eu ir lá, mas o lenço que eu passei no meu rosto, sequei o suor do meu corpo e as lágrimas enquanto eu pregava. Vai lá, joga no doente que ele vai ficar curado. Pode passar esse lenço aqui. E quando alguém chegava, jogava o lenço no doente. Quem era paralítico andava, quem era cego enxergava, quem era mudo falava. E o poder de Deus começou a impactar a cidade de Éfeso. Enquanto Paulo pregava, Deus operava sinais e maravilhas para se cumprir o que Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu creio no poder da oração de um justo. Eu creio na unção que está na palma da mão do salvo. Eu creio na unção que Jesus disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quando o pastor Samuel Lessa ungiu a equipe lá no antigo cinema, ele falou assim: ó, Jesus, quando eles colocar a mão nos enfermos, que eles sejam curados. Eu recebi aquela palavra, irmãos.
Quantos foram curados e ainda continuam sendo curados aqui nesta casa? Você sente a unção de Deus nesta casa, nesta manhã? Levante a mão comigo e dê um glória para Jesus. A Bíblia diz: e Deus pelas mãos de Paulo operava sinais e maravilhas. Veja bem, não era Paulo, era Deus através das mãos de Paulo. Paulo estava cheio de Deus. Paulo estava cheio de Deus. E o batismo com o Espírito Santo? Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra um grupo de irmãos e ele pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles falaram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo pacientemente sentou, conversou com eles acerca do Espírito Santo. Em João 14:6, a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. E ele está consolando você aqui nesta manhã. João 14, versículo 6, a Bíblia fala desta maneira: e disse-lhe, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falou que enviaria o Consolador para sempre. A palavra Espírito Santo, no original, todo mundo sabe, no grego, que é Paracletos ou Paráclito, que quer dizer ajudador, consolador. Ele é como um advogado. A palavra advogado é Paráclito na originalidade, que é aquele que fala, representa em nome de alguém. Sabe, o Espírito Santo tem esta função, ele nos representa diante de Deus. Paulo escreveu aqui aos Romanos capítulo 8, que ninguém sabe orar direito, ninguém. Você pode utilizar os vernáculos, as palavras mais bonitas do português, que você não vai conseguir atingir o auge da sua oração. Sabe o que faz a nossa oração chegar até Deus? É o Espírito Santo. Amamashebinai. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando a tua voz está embargada e você não sabe o que dizer? Não sabe o que falar? O Espírito Santo pega o seu gemido, pega o nosso gemido, e ele fala: Pai, esta palavra aqui, ela estava gemendo, ela estava falando assim, assim e assim. Por mais que não saiu perfeito do seu coração, o Espírito Santo é o intérprete, é o redator, é aquele que corrige um texto. Ele aperfeiçoa a nossa oração e chega como cheiro suave diante de Deus, no seu trono. Quem não lembra da oração de Josué? Hanashri, Enefassi, Plobanassi. Josué capítulo 10, a Bíblia diz, do versículo 12 ao 15, que Israel estava em guerra enfrentando os amorreus, os filisteus. A noite ia chegar e Josué orou: Senhor, precisamos de mais luz, precisamos de sol, porque a noite vai chegar, e se a noite chegar, os amorreus vai nos vencer, porque eles são maiores do que nós. A Bíblia diz que Josué orou, e Josué pediu para o sol parar. Mas nós sabemos, isso é matéria de quinta série, irmão. Isso é matéria de quinta série. Nós sabemos que a terra tem dois movimentos: translação e rotação.
Não é o sol que gira, é a terra que tem dois movimentos. Mas na inocência, Josué pediu: Senhor, faz o sol parar. O sol parou, e na mesma hora, aleluia, na realidade não era o sol que parou, foi Deus que falou com o eixo da terra: pare de girar, porque eu tenho que ouvir a oração do meu servo. Pare de girar. Aí a terra para de girar e ficou 23 horas e 40 minutos parada. Você pode dar glória ao nome de Jesus? É por isso que fevereiro tem 29 dias de 4 em 4 anos, porque os cientistas descobriram que falta uma volta inteira para completar sobre a terra. A volta inteira que faltava foi por causa da oração de um homem simples, que não sabia que a terra que girava, ele pensava que era o sol, mas o Deus que fez o sol, o Deus que fez a terra, conversou com a natureza e disse: para tudo, porque eu vou ouvir a oração do meu servo. Eu quero dizer que no mundo espiritual, enquanto eu prego aqui nesta manhã, Deus está dando ordem para que a tua oração seja respondida. 23 horas e 40 minutos. Pois é. E esses 20 minutos que faltava, onde está na Bíblia? Porque tem que ter. Não é um dia que falta. Aí os cientistas ficaram gastando dinheiro, gastaram bilhões. Quem lembra da oração de Ezequias? Que quando o profeta chegou e disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias voltou o rosto para a parede, chorou muito, chorou. E o profeta já estava saindo. Quando o profeta já estava lá embaixo, o Senhor falou com o profeta: volta. Eu ouvi a oração e as lágrimas do meu servo. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E como prova que eu estou curando, eu vou retroceder a sombra do relógio de Acais 10 graus. Você pode dar glória a Deus? 10 graus. Alamandarabashébia. Aleluia. Cada grau do relógio da sombra de Acais, se você contabilizar, é 2 minutos. E o Senhor falou: vou fazer voltar 10 graus. 10 vezes 2, 20. E a oração de Josué, a terra parou 23 horas e 40 minutos. Mais 20 minutos da oração do milagre do relógio de Acais deu 24 horas. Você pode dar glória a Deus? Deus é Deus de coisas completas. Deus é Deus de coisas completas. O Espírito Santo, ele é consolador. Ele ajudou a oração de Josué a ser respondida. E o que ele não é capaz de que aconteça aqui nesta manhã para que a sua oração não seja respondida? Deus está movendo algo ao nosso favor aqui nesta manhã. O Espírito Santo também, ele habita no crente. Paulo, conversando com os irmãos em Éfeso, ele explica que nós temos o Espírito Santo como habitação. E Jesus confirmou isto em João capítulo 14 e o versículo 17. Diz a Bíblia Sagrada: e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo mora em nós. Somos casa de Deus. Existe uma disputa no mundo espiritual contra esta casa aqui, ó, a sua casa, o seu corpo. O diabo disputa por esse espaço.
Jesus falou em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, que quando alguém se converte, aquele espírito mau é expulso de dentro da pessoa. Aí vem o Espírito Santo e adorna a casa fica limpinha, e Jesus vem, o Espírito Santo vem e faz morada, e vem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e habita no crente. Mas se a pessoa se desviar, o Espírito Santo não tem compromisso com o pecado. Ele se afasta e a casa fica vazia. E o diabo não pede licença, ele é entrão. Ele volta no desviado, traz consigo mais 7. E o último estágio é pior do que o primeiro. Então, Paulo, preocupado com os irmãos em Éfeso, ele explicou detalhes por detalhes sobre o que é ser morada do Espírito Santo. E ele disse: não entristeça ele mora dentro de você. Não entristeça, sabe por quê? Muito em breve seremos arrebatados. Sabe quem é o responsável pela transformação dos nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis? É ele, é o Espírito Santo. Se ele estiver triste com você no dia do arrebatamento, você não vai subir. Então não entristeça o Espírito Santo, porque você já foi comprado, tem uma marca em você. Essa marca diz que você é dele, você pertence a ele, e na hora do arrebatamento vai fazer uma grande diferença. Fale para quem está do seu lado: você tem esta marca. Amanante rebinasuia. Você tem esta marca. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo mora em nós. É por isso que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, no capítulo 6, e o versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Na antiguidade, quando Paulo escreveu sobre o selo, ele está usando uma metodologia do costume da época. Quando os empresários iam comprar madeira ou qualquer outro tipo de produto, os comerciantes viajavam, levavam os seus empregados, e quando chegava no estabelecimento para fazer a compra, a mercadoria não ia no mesmo dia com o comprador, mas ele levava o seu brasão, o seu carimbo, e tudo que ele escolhia ele ia carimbando. Tudo que estava carimbado agora era de posse do comprador. Ficava lá na loja, mas reservado em um canto. Se chegasse outro para comprar, não podia, porque ao ver o selo, ele dizia: já tem dono, está selado, está reservado, alguém vai vir buscar. E o selo também representa garantia. O selo fala de propriedade. O selo fala de qualidade. O Espírito Santo em nós é a garantia de que seremos arrebatados. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, comprou-nos com seu sangue, recebemos a marca do Espírito Santo Consolador, e ele voltará para buscar os que são marcados pelo Espírito Santo. Na hora do arrebatamento, Jesus vai vir às nuvens. Quem tem o selo, sobe, 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 sobe. E quem não tem o selo, fica, 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 fica. Uma coisa é ser selado com o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que fala: fulano foi selado com o Espírito Santo, então é batizado. Não, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, selo é outra. O que é ser selado com o Espírito Santo? É a garantia da salvação. O Espírito Santo mora em você. Aceitou a Jesus? Ele vem e faz morada.
você recebe o selo que você está garantido por Ele. Na hora do arrebatamento você vai subir. E o que é ser batizado com o Espírito Santo? É outro assunto. É você mergulhar na profundidade do Espírito. Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que o Senhor deu uma visão a Ezequiel. E Ezequiel contempla aquele ser celestial que tinha um cordel de medir na mão. Chama Ezequiel e diz: Ezequiel, vem aqui, eu quero te mostrar algo. E mostrou a Ezequiel o rio que saía de debaixo do trono de Deus, vinha do norte, saía debaixo do trono de Deus, aquelas águas limpas e profundas. E o anjo mediu 1000 côvados e disse: Ezequiel, entra nas águas. A primeira parte do corpo de Ezequiel que toca naquele rio foram os pés. A caminhada do crente, quando acaba de aceitar a Jesus, ela recebe unção, aleluia, porque os seus caminhos agora são diferentes. Não é mais a macumba, não é mais a idolatria, não é mais o forró, não é mais a boca de fumo, é o santuário de Deus, é a casa de Deus. E o anjo mediu 1000 côvados, vem. Ezequiel foi andando 1000 côvados, águas que estavam no tornozelo. Aí o anjo disse: ainda está pouco. Mediu mais 1000 côvados, vem. Águas já estavam subindo para o joelho. Aí, irmão, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, não pode ficar só com a água nos tornozelos. A água tem que subir para o joelho. O que significa isso? É a hora que o crente está cheio de Espírito Santo e falar: estou com a vontade de orar, eu vou orar, pastor. Eu vou orar. Quem aqui já parou o que estava fazendo em casa e foi orar lá no seu quarto e chorar nos pés de Jesus, porque a presença de Deus entrou onde você estava? Levante a mão comigo e dê uma glória para Jesus. É gostoso ou não é? Isso é o Espírito medindo o cordel e te chamando: vem, eu tenho águas profundas para você. E Ezequiel então, ele vai, as águas estavam no joelho, pastor Marcelo. Isso representa que quem aceita Jesus não dá para continuar andando da sua própria vontade. É de joelho, 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 na presença de Deus. E as águas que estavam no joelho continuaram no joelho? Não. Aí o anjo falou, mediu mais 1000 côvados, já estava nos lombos, passou da cintura. Ramamassuia. E ele foi andando dentro do rio. Dentro do rio. As águas foram subindo. Teve um momento que a água estava tão profunda que ele perdeu o equilíbrio. Eu lembro agora, ó, como é que eu me lembro. Quantos retiros eu participei aqui, pastor Marcelo. Era a hora do banho de piscina. A gente brincava, Pedro vai andar sobre as águas. Eu andava na beira da piscina e caía lá dentro da piscina, né? Lembra, irmãos, de quando você está dentro de uma piscina e as águas estão tão altas que você perde o equilíbrio. Você flutua. O anjo mediu mais 1000 côvados. E quando o anjo mede mais 1000 côvados, e o anjo chama, vem, a Ezequiel diz: não dá para andar. Só a nado. Só se eu me entregar por inteiro. Deus quer uma entrega por inteiro. O Espírito Santo está nos convidando para uma entrega por inteiro. Tira os pés do chão e deixa a sua vida no comando do Espírito Santo. Estou caminhando para o final, mas eu quero dizer que a preocupação de Paulo com os irmãos em Éfeso é que eles viessem a ter uma vida cheia do Espírito Santo. E nesta manhã o Espírito Santo fala comigo e contigo. Quem quer ser cheio, quem quer continuar sendo cheio do Espírito Santo, levante a mão comigo e dê glórias para Jesus.
Efésios 1, do versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo deles crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Quando o arrebatamento acontecer, o culto continuará lá no céu para todo sempre, para sempre. Efésios 2:22, Paulo também falou: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Cristo. Por que Paulo enfatizou o Espírito Santo na epístola aos Efésios? Porque Efésios, a cidade de Éfeso, era impregnada pela prostituição, idolatria e feitiçaria. E como ser crente em Éfeso? Somente cheio do Espírito Santo. Aos Efésios 3:16, ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. A oração de Paulo pelos Efésios foi esta, no versículo 14 do capítulo 3: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, para que segundo as suas riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, é de dentro para fora, é de dentro para fora. E quando ele está cheio do Espírito Santo, o pastor não precisa até mesmo ficar dando discurso de dízimo. Ele está tão cheio do Espírito Santo que ele recebe o pagamento, ele diz: esse aqui é de Deus. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, o pastor não precisa fazer palestra para ensinar crente a jejuar, porque ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, ele diz: essa semana eu preciso fazer 2 jejum. A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ninguém precisa mandar ele orar, ele sente vontade de orar dentro do avião, dentro do trem, dentro do carro, dentro do metrô, andando na rua, dentro do supermercado, e aqui na igreja você ora onde você estiver. Você está cheio do Espírito Santo. Levante a mão e dê glória para Jesus. Caminhando para o final, Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. E finalizo agora o último versículo, Efésios 5:18. Paulo se preocupou muito com a igreja ser cheia do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Éfeso era a cidade da embriaguez. Éfeso era a cidade da imoralidade. E por causa da bebida muita gente faz coisas extravagantes. Paulo falou: é pecado se embriagar com bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas não é pecado uma coisa, meus queridos: se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Fique de pé em nome de Jesus. Não é pecado se encher do Espírito Santo. É pecado falar mal da vida dos outros. É pecado tomar conta da vida dos outros. É pecado você ser um crente infiel. Mas você ser cheio do Espírito Santo nunca vai ser pecado. Deus vai se agradar de você. Se encha do Espírito. Levante as mãos neste momento, que eu vou fazer uma oração. Você que é batizado com o Espírito Santo, você tem a liberdade para ser cheio do Espírito de Deus nesta hora. Você que é batizado com o Espírito Santo, a palavra de Deus para mim e para você é esta: não entristeça o Espírito de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, eu aprendo que para eu comer, eu tenho que me sentar à mesa e tenho que comer o que é oferecido, que está sobre a mesa. Ninguém come de boca fechada. Então tem uma
mesa do céu aqui, que já foi posta neste lugar. Quem quer sentar para comer na mesa do rei, abre a boca nesta hora e comece a cantar com cânticos de línguas estranhas. Comece a adorar a Deus, glorificando ao seu nome. Quem quer sentar para comer, abre a boca e dê a glória a Deus. Ninguém come de boca fechada. Daqui a pouco, se o Brasil ganhar, tem gente que vai pular em casa, vai gritar: Brasil, Brasil. E o Espírito Santo está aqui te olhando. Cadê você para dar glória a Deus? É melhor gritar para o Brasil ou dar glória para Jesus? É melhor gritar para o Flamengo ou dar glória para Jesus? É melhor gritar para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo ou para Jesus? Então abre a boca e dá glória para Jesus. Jesus vai tocando no teu povo agora, vai tocando enquanto eles estão com as mãos levantadas. Passa a tua glória, passa a tua glória, passa a tua glória agora, passa a tua glória agora, passa com fogo agora, passa com glória agora, passa com a tua virtude agora. Vai recebendo a unção do Espírito de Deus, vai recebendo a unção do Espírito de Deus, vai recebendo a glória do Senhor, vai recebendo o poder do Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Abre a boca, crente, estufa o peito e diga glória. Vire para esse crente que está do seu lado aí. Vire, fique de frente e ore para que ele seja cheio do Espírito Santo. Vai minha irmã, vai meu irmão. Fique de frente para essa pessoa e ore. Põe a mão no ombro dela. Fala: Jesus, enche meu irmão, enche a minha irmã do teu Espírito Santo. Alabando rebicuba da rabachara badarabadai. Darabachara badarabadai. Daramachanda rabacanda rabadarabachara badai. Quer vencer as lutas, seja cheio. Ser crente em Éfeso não era fácil. Quer ser crente em qualquer lugar que você estiver, tem que estar cheio do Espírito Santo. E tem uma nuvem de glória que desce nesta casa, nesta manhã. A presença de Deus está aqui. Vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio. E você que não fala em línguas, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo hoje aqui nesta manhã. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo, vai enchendo, Jesus, vai enchendo do Espírito Santo, vai enchendo, 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 enche, enche. Darabadarabasharababai, darabadarabasharababai, alabadarabashuriandalabadarabasharababai, erebidarabashuriandarabadarabadarabashai. Oh, a presença de Deus está presente aqui neste lugar. Passa com a tua glória curando os enfermos agora, Jesus. Cura os doentes. Cura os doentes. Toca agora, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus, se tem alguém aqui que foi vítima de bruxaria, vítima de macumbaria, pela unção de Deus que está sobre a minha vida, eu repreendo agora em nome de Jesus toda obra de macumbaria.
seja destruída agora. Pisa com teu pé direito bem forte agora no chão. Vai, pisa, pisa. Pisa aí, irmão, pisa. Jesus está desfazendo obra de macumbaria. Você crê? Pisa bem forte. Jesus, toda feitiçaria contra os pastores seja destruída agora. Toda obra de macumbaria contra pastores seja desfeita agora. Toda macumbaria contra a igreja do Senhor Jesus seja desfeita agora. A tua palavra diz que o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Tem obra de macumbaria sendo desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus. É ploube ende plaplacebi. Serva de Deus que estava sentindo uma dor aqui, ó. Essa semana você pensou que estava com algo estranho, ficou quieta com medo. Aqui, ó, próximo ao estômago. Cadê você? Vem aqui agora. Levante a mão, igreja, porque a glória de Deus está aqui. É um homem que está aqui, mas Deus me mostrou uma serva dele também. Primeiro o Espírito Santo me mostrou uma serva dele. Eu vou orar e Jesus vai te curar. Senti um incômodo forte aqui em cima, nessa região. Olha para mim, para você não ter dúvida. Jesus está operando aqui agora. Sai do seu lugar e vem aqui. E vem correndo. Se não vir, eu vou orar por ele que está aqui, e você vai perder a bênção. Olha para mim, serva de Deus. A irmã ficou com medo esta semana. Foi algo estranho aqui. O Espírito Santo está falando. Ele está desfazendo nesta hora. Estende as mãos. Senhor Jesus, aqui está teu servo e está tua serva, mediante a palavra que foi ministrada nesta manhã, pelo poder de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda obra de macumbaria. Sai, sai. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Agora, 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 agora. Dê glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Agora, 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 agora. Senhor, desça teu óleo agora, desça teu óleo agora, desça teu óleo agora. Usa as mãos dos pastores, desça teu óleo agora. Receba agora a cura, em nome de Jesus. Vai ser ungido com óleo. Aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Forte. Eu já vou parar, porque daqui a pouco tem reunião do ministério. Pode sentar. Eu estou sentindo um som de vigília aqui nesse altar. A glória de Deus passa neste santuário. Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, que veio neste culto na manhã desse dia, nos dá alegria na Assembleia de Deus em Rio Bonito. Você que está aqui nesta manhã, veio para o culto de comunhão com a igreja. Onde está você que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Veja se tem alguém do seu lado que ainda não é crente, e chame para vir aqui aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Onde está a primeira pessoa para Jesus?
Tem alguém? Se houver até o final do culto, você está com a oportunidade. Eu tenho algo para dizer e finalizar. Quando você chegar em casa e passar na tua sala, você vai sentir o perfume do céu, porque a unção que está aqui neste santuário, quando acabar o culto, vai com a gente para nossa casa. Jesus está aqui, está lá dentro da nossa casa. Pastor Marcelo, vou te dar um abraço que eu não abracei você ainda. Já abracei pastor Samuel Lessa, não abracei você ainda. Deus te abençoe. Deus abençoe.